Hoje essa live ela é um início de um movimento, um novo movimento da hipnose. Aliás, o processo não é novo, e sim o movimento. Mas vou falar isso mais no final da live. Não é venda de um curso, não é absolutamente nada disso. Embora vamos ter um curso gratuito, capa branca, eu não sei o que significa capa branca, mas vou seguir. Embora vamos ter um curso gratuito disponibilizado no YouTube, que o tema é hipnose humanista. Aliás, movimento hipnose humanista. Gratuito, totalmente gratuito. Então vamos lá. Para eu falar sobre a hipnose humanista, eu preciso contar uma rápida história. Experiência própria. No final de 2015 eu abri meu consultório, vai ser bem rápido, porque eu acho horrível abrir um livro e você perde 30 páginas só do cara falando sobre si mesmo e depois vem conteúdo. Eu não gosto disso. Então vai ser bem rápido. Em 2015, acho que foi final de 2015, talvez início de 2016, abri meu primeiro consultório no interior do Brasil, do sul do Brasil. E nesse ano, 2015, 2016, a hipnose como ferramenta terapêutica, ela não tinha esse olhar que tem hoje, como a procura que tem hoje. Hoje, comparado ao que era antes, a hipnose, ela tá, principalmente a hipnoterapia, está em voga. Todo mundo quer a hipnoterapia. Pelo menos eu vejo dessa forma. Algumas pessoas não pensam exatamente assim, mas eu acredito que a procura, comparado, claro, a antigamente, está mais de 100%. Então, o hipnoterapeuta é a profissão que eu acredito que, ainda mais com a pandemia, né, é a que veio para dar um up aí pra galera. Seguindo, lá naquela época não tinha essa. Eu tinha a minha placa Anderson Lopes hipnoterapeuta, tá? Mas que raios é hipnoterapeuta? Ninguém sabia o que era hipnoterapia, então eu precisava mostrar para as pessoas o que era hipnose, quais são as funções que a hipnose pode fazer e etc. No entanto, naquela época, não que eu me considerava, mas hoje, vendo lá para o Anderson de 2015 como hipnotista, ele era um hipnotista clássico, totalmente clássico. O hipnotista clássico, caso você não saiba, ele é aquele que vai trabalhar com sugestões diretas e autoridade. É isso. Hoje é fascinante e mais pra frente você acha que vocês vão concordar comigo caso não concorde agora. Hoje é fascinante como há muitos que dizem que a base é a hipnose ericksoniana, que aliás a hipnose ericksoniana é uma hipnose humanista também, mas trabalha, está, entre aspas, programado, funcionando através das crenças e das ideias da hipnose clássica. Por exemplo, se alguém diz, eu transformo vidas, que é uma frase muito observada por terapeutas, nada contra. Não que a pessoa não tenha resultados, não que a pessoa não possa realmente transformar, gerar resultados com o seu cliente, não é isso. Mas essa frase, ela é uma ideia, uma crença que surge da hipnose clássica. Esse é um pequeno exemplo, um rápido exemplo de como muitas pessoas ainda estão funcionando, programados dentro das ideias antigas da hipnose clássica. Voltando para a minha história rapidamente. A minha base, em 2015, 2016, ainda era a hipnose clássica. Então, por exemplo, o meu movimento naquela época era gerar autoridade. Como? Na minha clínica, eu tinha meus certificados. Eu tinha fotos de pessoas que eu trabalhei, de clientes que eram famosos na região, prefeito, vereadores, que passaram pela clínica. Ou seja, o ponto é, eu queria gerar autoridade. Por quê? Porque a base era a hipnose clássica. Eu precisava ser, entre aspas, superior ao meu cliente, para que ele obedecesse também, entre aspas, às sugestões diretas da hipnose clássica. No entanto, eu fui fazer apresentações na rua, porque ninguém sabia, então era uma forma de divulgar. Naquela época eu não utilizava a internet. Acho que nem era muito falado a hipnose em 2015. Caso você já escutava falar sobre hipnose na internet, escreve aí. Só para eu saber o nome da pessoa que estava em 2015 já falando. Eu acho que não tinha muito. Então eu fui fazer demonstrações de rua, a hipnose de entretenimento. Óbvio que eu fazia bem na frente da minha porta do consultório, e quando a pessoa ela tinha uma experiência interessante, que ela aproveitasse a experiência, eu encaminhava na minha clínica. Esperto, não? Óbvio que era a decisão dela, tá? Eu não tinha sugestão, e agora você vai direto para minha clínica e vai me pagar R$ 600 a sessão. Nunca fiz isso. Enfim, Vinícius, olha o grande Vinícius aí. Só que essas experiências, mais uma vez, eu me considerava, olhando daqui agora, vendo lá o Anderson de antigamente, um hipnotista clássico, lidando com autoridade. Eu preciso criar autoridade através do contexto e sugestões diretas. Por que é necessário ter autoridade um hipnotista clássico? Porque o hipnotista clássico, ele lida com sugestões diretas. Uma pessoa, a sugestão direta, ela tem um sim, um não de resposta.
Só isso. Ou a pessoa vai falar sim, ou a pessoa fala não. Se a pessoa te vê como uma autoridade, a tendência é ela falar sim. Então é por isso que na hipnose clássica requer autoridade. Alisson da Silva, bem-vindo, boa noite. Entende? Apenas por isso. Por isso que a autoridade é muito importante para quem trabalha com a hipnose clássica. Até nos dias de hoje, professores da hipnose vão falar, crie autoridade. Você olha a clínica da pessoa, tudo aquilo lá cheira a autoridade. Todo o contexto, nada contra isso, mas eu quero trazer uma nova perspectiva, um novo movimento, uma nova ideia, tá bom? Nada contra a autoridade, mas a autoridade não é necessária nem para a terapia, para a psicoterapia, nem para a hipnose acontecer, ok? Aliás, a autoridade pode ser um problema. Vamos continuar. E naquela época eu tinha a resposta de sim e a resposta de não. Algumas pessoas gostavam da experiência e se transformavam meus clientes. Boa noite, Valéria, bem-vinda. Só que nem todos tinham essa experiência. Aí eu comecei, principalmente era uma menina e eu pensei, deu um estalo, eu falei, vou fazer diferente dessa vez. Ao invés de eu ser autoritário, ao invés de eu dar sugestões diretas, eu vou gerar aprendizado para ela. Eu vou gerar aprendizado. Nisso, já tinha 2, 3 meses, mais ou menos, ou um pouco mais, de sempre fazendo apresentações em tal horário. Eu queria ancorar um horário para as pessoas saberem, poxa, tal horário vai ter um hipnotista lá e eu vou olhar. Então já começou, mesmo sendo uma cidade do interior, que as pessoas não gostavam de hipnose, depois de 2, 3 meses as pessoas já estavam começando a gostar da hipnose no sentido de se entreter, porque não tinha muita coisa acontecendo na cidade. Só que aí veio uma menina e deu um estalo e eu falei, vou parar de ser autoritário, vou parar de dar sugestões diretas, agora você vai fazer isso, ou seja, vou parar de ficar dizendo para ela qual vai ser a experiência que ela vai experienciar naquele momento e vou só dessa vez gerar aprendizado. Ou seja, minhas sugestões foram, o que você pode aprender agora? Com essa mão colada, qual é a experiência, qual é o aprendizado que você pode absorver? E o que foi acontecendo? Essa menina, ela foi tendo aprendizados que eram importantes para ela naquele momento. Só que eu fui escalando, sobrepondo esses aprendizados ao ponto que ela teve um insight, um aprendizado melhor que fez uma transformação interna na vida dela. E o que aconteceu? Essa foi a primeira vez que todas as pessoas que estavam observando, todas, e eu estou falando de coisa para casa de 40 pessoas, todas começaram a bater palma, começaram a me procurar no dia seguinte, e não só isso. Eu fui chamado para a rádio no dia seguinte, eu fui chamado para outras faculdades importantes, ou seja, era como se o universo, falando uma besteira, era como se o universo tivesse me dando um presente pela ação que eu tomei. Por ter feito aquele processo não mais autoritário, não mais colocando as minhas crenças naquela pessoa, mas sim permitindo que ela criasse a experiência por conta própria. O que fosse mais importante para ela naquele momento. Então, a partir daí, eu comecei a entender que hipnose não é autoritarismo, não é autoridade. Hipnose não é fazer sugestões diretas, não é passar para a pessoa a experiência que ela deve experienciar naquele momento, e sim é permitir que a pessoa crie a própria experiência. Com isso, eu fui começando a investigar novas possibilidades, e obviamente que seria, eu acho que impossível não cair para o lado da psicologia humanista. Obviamente também Milton Erickson. Milton Erickson teve muita influência de Carl Rogers. E quando chegou todo este processo, a forma como eu passei a hipnotizar na clínica, numa comunicação normal, modificou completamente. Só que agora eu vou falar o porquê que eu estou chamando a hipnose humanista. E eu fiz uma publicação hoje sobre hipnose humanista e uma pessoa muito bem colocada escreveu, respondeu, mas essa hipnose humanista é a hipnose de Milton Erickson. E eu achei esse comentário fascinante, porque era algo que eu já esperava. No entanto, eu poderia ter criado um novo nome? Poderia. Aliás, eu pensei em um nome de hipnose desconstrutiva. Só que eu não quero partir do pressuposto que eu estou criando algo completamente novo. Eu quero, sim, me aliar à psicologia humanista. E não só isso, mas a todos os professores que também utilizaram dessa base, só que com um ponto. A intenção da hipnose humanista, desse movimento que vai ser criado, ainda não foi, e não é um curso, não é nada pago, ok? Não é nada pago. A ideia desse movimento é uma só. É que você, através da hipnose, você comece a entender o que é hipnose, sem a necessidade de um livro,
sem a necessidade de um professor, e que tenha coragem de ir além de Milton Erickson. Que você tenha coragem, se você segue, por exemplo, Freud, de ir além de Freud. E por que isso? Porque eles são autoridades. Autoridades máximas no assunto. E quando há autoridades máximas e nós vemos aquela pessoa como autoridade máxima, sabe o que acontece? Não há questionamento. Será que é dessa forma mesmo? Será que para mim, para o meu mundo, para quem eu sou, isso é real? Isso é benéfico? Isso é útil? Talvez não. Mas você colocou aquela pessoa como autoridade máxima, então você passa a ser aquele cliente que aceitava uma sugestão direta, sim ou não. Você disse sim. Então a hipnose humanista, ela vai ter muito a base de Milton Erickson, não teria como não ter Milton Erickson aqui. Vai ter a base de Carl Rogers, vai ter também, se você não conhece, a base de Osho. Caramba, Anderson, você vai colocar um mestre espiritual mesmo aqui? Então eu não vou mais porque eu sou totalmente da ciência. Veja bem, quando eu menciono o Osho ele tinha assim uma visão mística. Ele era considerado um guru místico, no entanto, ele seguia muito o lado humanista. Por exemplo, ele foi um dos únicos gurus, por assim dizer, de caminhos espirituais, despertar e etc., indiano, que dizia que tudo que você precisa estar é no aqui e agora e você não depende de mais ninguém. Ou seja, a mesma abordagem de Carl Rogers, que diz que quando você está no aqui e agora, quando você é aceito como você é, você tem tudo o que é necessário para crescer, para se autorrealizar. Então, Osho também seguia as bases da psicologia humanista, que é fazer com que o outro se torne o outro. E isso é fascinante. Fazer com que o outro se torne o outro. Óbvio que eu vou deixar mais claro. Eu vou beber uma água aqui rapidinho. Doutor João do Couto, boa noite, doutor João. Então vamos seguir. Eu já mencionei qual que é a intenção da hipnose humanista, desse movimento hipnose humanista. Anderson, você sabe que com esse nome você vai ter muito atrito com os hipnotistas ericksonianos. Eu sei disso. Mas sabe qual é o interessante da hipnose ericksoniana? Quem busca a hipnose ericksoniana está buscando para a terapia, para lidar melhor com seu cliente. A hipnose humanista, ela nasce para você desconstruir tudo aquilo que você aprendeu sobre hipnose. Ir além de Milton Erickson. E requer coragem pra caramba. Porque você tem... Quando eu digo você, eu estou partindo do pressuposto que você considera Milton Erickson alguém superior a você. Até mesmo a nível de conhecimento. E não é. Então, é fazer, por exemplo, Milton Erickson está aqui e aqui está você. É você subir a escada e estar aqui. Ok? Sabe o que é fascinante? Através da história, Milton Erickson, toda a sua abordagem ericksoniana, afinal Milton Erickson não era hipnotista ericksoniano, não faria nem sentido ele falar isso. Tudo que ele aprendeu foi através do momento presente e das observações, da experiência. Ele confiou em si mesmo para aprender. Olha só que fascinante. Óbvio que ele teve influência, óbvio. É muito claro ver a influência da psicologia humanista no trabalho do Erickson, é muito claro. No entanto, ele criou novas estruturas, ele criou novas formas de utilizar a hipnose. E você pode fazer isso também. Se você desconstruir a ideia que você necessita de algo para aprender hipnose. E vamos lá. Óbvio que a gente precisa ter uma base. E é por isso que eu chamo de hipnose humanista. Porque eu quero a base da psicologia humanista. Eu quero a contribuição do Carl Rogers, eu quero a contribuição do Milton Erickson, a contribuição do Osho, a contribuição do Gurdjieff. Se você não conhece Gurdjieff, ele foi um mestre que toda a sua abordagem era focada no momento presente. E juntos a gente vai descobrir que esse movimento ele é totalmente centrado no momento presente. Não teria como ser também diferente. Então vamos seguir. Como a gente necessita de um norte, eu gostaria de trazer uma nova definição para essa hipnose humanista. E mais uma vez, se você vê similaridade com a hipnose ericksoniana, com a psicologia humanista ou com outras áreas, é porque realmente tem. Eu não estou aqui falando, olha, a partir de hoje eu criei uma nova hipnose. Não é isso. O que eu estou falando é que você, através deste processo, desse movimento, que você consiga desconstruir a ideia que você não pode aprender por conta própria. Porque Milton Erickson aprendeu por conta própria no sentido de criar novas formas para o momento presente. Mas também, vamos um pouco mais atrás, falar sobre Buda. Eu gosto muito do budismo, não sou budista, mas eu gosto muito.
da história, principalmente do Buda. E uma outra pessoa também que fez o que Milton Erickson também realizou é que Buda também procurou mestres, também procurou guias, ele teve muito conhecimento, só que tudo isso que ele acumulou, ele chegou num momento que ele percebeu que nada daquilo serve. Nada daquilo serve. E isso requer muita coragem, porque isso é confiar em nós mesmos. Confiar que, sozinho, através do momento presente, eu posso aprender o que é necessário. Mas é claro que requer uma base, porque senão a gente vai voar para muito longe. A gente vai voar para muito longe. Eu vou falar mais sobre os tipos de conhecimento também. Então, quando o Buda, ele simplesmente parou de ir atrás de conhecimento, no sentido de ir atrás de outras pessoas, ideias, crenças, conceitos de outras pessoas, ele começou a confiar no seu autoaprendizado e com isso gerou autoconhecimento, o que era realmente necessário e útil. Assim como aconteceu com Osho. Afinal, Buda, por exemplo, voltando ao Buda, não era budista. Então perceba que quando um ser humano, Buda era um ser humano, Milton Erickson era um ser humano, Carl Rogers também, ele decide tomar o controle de si mesmo e acreditar que ele pode aprender através da experiência no momento presente, imediata, tais pessoas começam a construir conceitos, ideias que são notáveis, grandes contribuições. E é isso que a hipnose humanista, esse movimento quer gerar. Que você também possa, através da sua experiência, através de todo o seu conhecimento, possa também gerar novas contribuições para o que é hipnose. Porque é muito estranho quando a gente fala sobre hipnose, sendo que o conhecimento mais, a definição mais conhecida, mais básica é que hipnose é um processo simples, interno e natural. Se você acredita que a hipnose é um processo simples, interno e natural, se é interno, então você não precisaria absolutamente de nada nem de ninguém para aprender o que é hipnose. E sim que a própria experiência, no momento presente, seria o necessário para ensinar você o que é necessário para você aprender hipnose. Lembra da história que eu falei? De que eu estava criando aprendizados para aquela pessoa, para aquela menina? E eu nem imagino quais foram os aprendizados, mas ela foi criando o que era o mais importante para ela. Mais importante. E agora eu gostaria já que eu falei nisso, porque tem muito conteúdo e tem pouco tempo. E eu só quero limitar 1 hora. Eu gostaria de criar a base para isso. E para ter essa base da hipnose humanista, a gente precisa ter uma direção. Então, o que é hipnose? Qual é a definição de hipnose? Hipnose é criar um relacionamento. Presta atenção nisso. Presta atenção nessa definição do que é hipnose. Hipnose é criar um relacionamento. Hipnose é criar um relacionamento do qual o outro possa utilizar para aprender ou transformar internamente. Percebeu como muda? Hipnose é a criação de um relacionamento para que o outro possa, através desse contexto criado, aprender ou transformar internamente. Anderson, então essa definição sempre depende do outro? Ok, vamos tirar o outro. Hipnose é o autorrelacionamento para aprender ou transformar internamente. Essa é a definição da hipnose humanista. Só que também ela tem um outro caminho. E que eu gosto muito desse caminho. Mas também faz parte com o outro, eles se conectam. Hipnose é a conexão com o momento presente. Ponto final. Ponto final. Quando eu começo a estruturar um processo, tomando coragem, assim como Milton Erickson fez, assim como Buda e grandes outras pessoas, eles estruturaram. E eles tiveram coragem de falar, essa é a minha experiência, essa é a minha contribuição. E, óbvio, que se é a sua contribuição, se é a sua voz, isso chega a outras pessoas também. Mas deixa eu voltar, que eu fui longe. Então, uma outra definição a hipnose é a conexão com o momento presente. E toda essa estrutura ela vai ser o mais simples possível. Sabe por quê? Porque há um péssimo hábito de você querer sempre saber mais, sempre acumular mais, sempre mais. Certo dia eu fiz uma mentoria com um psiquiatra. Apenas academicamente falando, ele tinha muito mais conhecimento que eu. Muito mais. Eu acho até que é pegadinha quando eu recebo uma mensagem e o cara fala, eu sou tal, tenho isso e gostaria de uma mentoria sua. Eu acho que é pegadinha.
Eu falo, quanto que custa o seu serviço? Porque eu acho que no final ele vai falar, não, era brincadeira, não é com você. Eu estou oferecendo o meu serviço, eu sempre acho que é isso. E o ponto é que ele não é o primeiro. O ponto é que tem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, mas totalmente perdido entre ele mesmo. Perdido de tanto no meio desse conhecimento, aquela pessoa está perdida. Por exemplo, um amigo meu, ele também é hipnoterapeuta e ele se formou agora, ele fez pós em neurociência, agora ele vai fazer outra pós e aí a gente foi conversar, presencial mesmo. E ele veio falar de tudo que ele aprendeu, de como ele também trabalha com terapia. E ele foi falar que agora ele tem um novo olhar através da neurociência. E nisso que ele estava falando, eu tinha um papel e uma caneta, porque juntos a gente estava combinando de modificar algumas coisas, algumas etapas. E nisso eu escrevi, para de falar e presta atenção agora. Enquanto ele falava mesmo, ele não notou aquilo, ele não notou. E isso é o absurdo. A gente está buscando sempre mais e está perdendo o que está acontecendo no momento presente. E veja bem, eu não estou dizendo que você aprender mais é errado, muito pelo contrário. Mas a gente precisa aprender a filtrar o conhecimento. Será que esse aprender mais não é a falta de confiança que a gente tem em nós? E isso, mais uma vez, também vai se conectar a esse movimento da hipnose humanista. De finalmente confiar em si mesmo. É dizer, eu estou pronto. Eu estou pronto para contribuir. É óbvio que eu vou aprender nisso tudo também. Mas hoje eu estou pronto. Eu não preciso mais buscar. Eu estou pronto. Enquanto eu me movimentar, estando pronto, eu vou aprendendo. Olha só que fascinante. Então aí, voltando para a história, boa noite. Vani, eu escrevi e ele não percebeu, ele ainda estava falando das conexões, tudo muito teórico. Na minha cabeça, eu até meio que escapei e pensei, ele não vai usar absolutamente nada disso na clínica. Mas com outro estudioso da mente, da neurociência, ele vai ter bastante conversa. Aí eu comecei a olhar pro papel, olhar para ele, olhar pro papel, olhar para ele. Aí ele conseguiu olhar o papel e parou de falar. Só que depois de 2 minutos ele voltou a falar tudo aquilo, e eu preciso estudar mais, agora eu vou fazer o pós-doutorado X, e ok. Ou seja, às vezes, ter muito conhecimento é um grande problema. Porque se o conhecimento não te torna presente, se aquele conhecimento não te faz presente, se aquele conhecimento não te faz ver o outro como outro, de nada serve. De nada serve. Você vai estar lidando com a hipnose clássica, que é buscar autoridade. Até acreditar que em algum momento vai chegar e você vai dizer, bom, agora eu tenho tanto conhecimento que eu estou pronto, mas isso não acontece. É um círculo vicioso. Eu preciso mais. Eu vou falar mais à frente como filtrar o conhecimento. Vamos continuar. Bem, qual foi a primeira definição que eu falei da hipnose humanista? Criar um relacionamento no outro para que este contexto criado, este relacionamento, o outro possa utilizar para aprender ou transformar internamente. Caso não tenha o outro, hipnose é criar um relacionamento comigo mesmo, e através desta criação, deste contexto, que eu possa aprender e que eu possa transformar internamente. Portanto, veja que esta hipnose, ela sempre resulta em aprendizado ou transformação interna. Anderson, aprendizado e transformação interna não seria a mesma coisa? Eu posso transformar, por exemplo, um hábito. Seria sim um aprendizado, só que aqui eu também não vou tocar muito nesse assunto. Eu quero dar uma introdução mais, só que algo que você possa também sair daqui e poder ter algo novo na sua maleta. Só que o aprendizado ele pode ter a capacidade de ter um insight. Eu não sei se você já teve um insight na sua vida. Um insight, eu diria, não sei se você também vai concordar comigo, o significado dessa palavra, porque é uma palavra que vai ter significados diferentes para pessoas diferentes. Seria aquilo que muda completamente a forma como você vê, ouve, sente a si mesmo e o outro. É como se desconstruísse uma barreira. E você começa a ver coisas novas, aprende coisas novas, sente coisas novas. Então, o aprendizado, às vezes, ele é muito mais profundo que a transformação. Mas isso vai ficar para um outro momento. Então vamos seguir. Definição, hipnose humanista
O movimento da hipnose humanista tem a definição de criar um relacionamento do outro para que o outro, através desta criação, possa aprender ou transformar algo internamente. Ou outra definição é, hipnose é a conexão com o momento presente. Muito diferente da meditação, que também é a conexão com o momento presente, só que há um ponto diferente. Então vamos seguir. Se hipnose, eu vou mostrar o passo a passo da hipnose humanista, e mais uma vez, tem as bases da hipnose ericksoniana, tem os conceitos de Carl Rogers, tem técnicas e estratégias de Osho, de Gurdjieff e de vários outros, tem muito. Okay? Por que eu vou inventar a roda? É claro que eu vou colocar peças novas, tudo para tornar mais simples. Eu vou falar algo que vai incomodar muita gente agora. Muita gente, Milton Erickson falhou no sentido de não trazer tanto foco para o momento presente, colocado inconsciente no momento presente. Conseguiram entender isso? Eu falei bem rápido mesmo, porque eu não quero puxar muito. E isso é fascinante. Quando você pega uma pessoa que é autoridade, você possa investigar e pensar, eu acho que não é dessa forma. Olha que coisa, que movimento de coragem falar isso. De você chegar para uma pessoa que você vê como autoridade e falar, não é dessa forma. Eu vou investigar. Eu vou olhar para mim e vou descobrir por conta própria. Porque não é assim. Isso é fascinante. Você para de ser o cara que está sendo hipnotizado por um hipnotista clássico. Que você fala, sim, entendi. Não, não é isso. Não, você começa a ter escolhas. Vamos voltar. Então vamos lá. Como seria o processo hipnótico da hipnose humanista? Muito similar à hipnose ericksoniana. No entanto, tem novas peças, novas engrenagens, porque a hipnose humanista, este movimento, ele tem uma intenção, que é desconstruir tudo que você aprendeu sobre hipnose. E ter, mais uma vez, a coragem de aprender por conta própria. Por que mais uma vez? Porque você já foi criança. E a criança tem uma coragem absoluta em aprender coisas novas. É incrível. Então essa coragem já existe. Basta apenas desconstruir certas ideias que foram colocadas. Ok? Então vamos lá. Hipnose é a criação de um relacionamento. Olha só. Se você é uma autoridade, se sente como uma autoridade, e você tem a pessoa à sua frente inferior, já que você é uma autoridade, será muito difícil criar um relacionamento com essa pessoa. Aí talvez você vai ter a tal resistência. Ok? Resistência só existe na hipnose clássica, tá bom? Hipnotistas clássicos têm que confrontar a resistência. Apenas eles têm que confrontar a resistência. Em outros modelos, a resistência não existe. Então vamos lá. Se é criar um relacionamento da qual este contexto possa fazer com que o outro utilize para aprender, eu preciso criar um relacionamento que tenha 3 peças. 3 peças. Este tipo de relacionamento, naturalmente, vocês vão perceber, como vocês são inteligentes, que ele não só serve para terapeuta e cliente, mas qualquer tipo de relacionamento, pai e filho, namorado e namorado, pai e mãe, qualquer tipo de relacionamento, educador e aluno, gerente e funcionário. Quais são essas 3 peças? A primeira, a aceitação total. Aceitação total. Aceitar o outro como ele é. Aceitar o outro como ele é. A segunda, eu vou falar rapidamente e depois criar estratégias para que isso seja possível, e mais uma vez, de uma forma muito simples. Muito simples. A segunda seria o estado de presença. O estado de presença, isto é, se você quer criar um relacionamento com o outro, você precisa estar presente. Eu já vou falar algo agora que é muito importante entender também. Quando eu fiz a publicação, eu falei que este movimento que vai surgir, este movimento que ainda vai surgir, ele não é para qualquer um não. Ele não é para qualquer um não. Por quê? Quando uma pessoa busca a hipnoterapia ericksoniana, ela joga todo o conhecimento no outro, no cliente, e muito pouco em si mesmo. Isso foi a falha da hipnoterapia ericksoniana. Não do Milton Erickson, porque Milton Erickson não era ericksoniano, mas do buscador, do tipo de buscador. Ele sempre coloca o outro, eu vou fazer isso no outro, agora eu sei como trabalhar com o meu cliente. Mas nunca trabalha com ele mesmo. Voltando. Então, o movimento de hipnose humanista não é para qualquer um. Por quê? Porque todo o processo é desconstrução interna do próprio hipnotista. Não tem nada a ver com seu cliente. Tudo é sobre você. Então é um trabalho, sim, muito mais difícil de fazer. Porque é muito mais fácil fazer no outro. É muito mais fácil fazer no outro. É que nem
o terapeuta que fala, eu liberto você da ansiedade em 3 dias. E não dorme à noite porque tem ansiedade. E ele realmente liberta a pessoa em 3 dias. Mas ele não. E isso acontece. Isso acontece. Então vamos lá. Aceitação total. Estado de presença. Estado de presença e empatia. Vamos agora falar como criar esse relacionamento rapidamente. Aceitação total é entender que o outro é uma fonte de recursos, que o outro também busca se autorrealizar. Todos nós estamos buscando se autorrealizar. Ser feliz, nos sentir bem. Óbvio que depende muito da disponibilidade de recursos internos, vamos conquistar isso. No entanto, outro ponto que depende dessa autorrealização, sabe qual é? Sabe qual é as 3 peças que dependem da capacidade de uma pessoa se autorrealizar? Escreve aí, se você sabe qual é. As 3 peças que vão fazer uma pessoa realmente se autorrealizar. Sabe quais são? É esta pessoa ser totalmente aceita como ela é, esta pessoa ser presente e esta pessoa ter conquistado relacionamentos que foi gerado empatia. Ou seja, a mesma construção de relacionamento. Portanto, essas 3 peças geram a autorrealização. E quando nós incluímos essas 3 peças no nosso relacionamento, nós estamos criando o contexto, o solo fértil, para que o outro aprenda ou transforme internamente. Olha só que fascinante. Olha só que fascinante. Mas Anderson, isso é tudo muito bonito. Mas é muito difícil aceitar o outro como ele é. É muito difícil ter empatia no outro. É muito difícil estar no estado de presença, no presente aqui e agora. Eu concordo, é sim. É claro que é. É muito difícil. No entanto, através das peças da hipnose, desse movimento, nós temos sim formas de trabalhar isso. E agora que eu vou falar um pouco sobre, mas deixa eu beber uma água rapidamente. Deixa eu ver quanto tempo. 40 minutos. Eu não vou passar de 1 hora, gente. Desculpa. Tem muito conteúdo, mas eu vou... Se não der agora tudo, num outro, quem sabe eu faço a parte 2. Vamos lá. Aceitação. Eu vou dar um exemplo de estar trabalhando com o meu cliente. Só que se você não é hipnoterapeuta, coloque na sua realidade, porque encaixa em qualquer forma de relacionamento, ok? E mais um ponto muito importante. Eu estou aqui falando do outro, mas entenda que não há necessidade do outro. Esse relacionamento pode ser com você mesmo. Então, quais seriam as 3 peças? Mais uma vez, colocando para mim, pegando o meu rosto e olhando para mim mesmo. Aceitação total e incondicional. Aceitar quem eu sou no momento presente. O que seria exatamente isso? Por exemplo, quando nós estamos felizes, nós aceitamos quem nós somos no momento presente. Isto é, nós não falamos, para de estar assim. Nós não ficamos lutando com a felicidade, com o que estamos vivenciando. Não, nós simplesmente aceitamos e vamos vivendo aquilo no momento presente. No entanto, quando estamos sentindo raiva, nós começamos a não aceitar o que somos no momento presente. Quando eu digo o que somos no momento presente, entenda que o momento presente está sempre em movimento. Então nunca somos a mesma coisa no momento presente, é movimento, ok? E veja bem, se nós aceitamos a felicidade e conseguimos aprender e fazer coisas com a felicidade, o que poderia acontecer se nós aceitarmos que estamos com raiva, por exemplo, no momento presente? A aceitação total dessa raiva é dizer, caramba, eu estou com raiva, mas está tudo bem. Eu estou com raiva, está tudo bem eu estar com raiva. Vai gerar aprendizado e transformação interna. A própria aceitação. A própria aceitação vai gerar aprendizado e mudança interna. Isso, jogando no outro agora, um cliente que tem ansiedade, aceitar aquilo que ele está apresentando como ele é. É uma sugestão, como se fosse uma sugestão dizer, eu aceito você como você é agora. Eu aceito você como você é agora. Ok? Eu vou falar um truque no final para tudo isso ficar mais fácil. Porque sim, deve ser praticado. É por isso que a hipnose humanista, esse movimento, não é para qualquer um. E não tem como ser para qualquer um, porque a grande maioria não quer se autoconhecer. A grande maioria, isso é verdade, a grande maioria de terapeutas, psicólogos, eles não estão preocupados em olhar para si. Eles querem mais o outro, porque o outro é muito mais fácil. É muito mais fácil. Então sim, vai ser muito mais trabalhoso esse tipo de movimentos. Tornar-se um hipnotista humanista não é para qualquer um. Então vamos lá. Aceitação total. A outra é o estado de presença.
Milton Erickson, incrivelmente, como posso dizer, a contribuição mais incrível de Milton Erickson, particularmente falando, é sobre o inconsciente. Até então, inconsciente antes de Milton Erickson era a energia selvagem, animal. Tinha a visão freudiana, que o inconsciente era tudo aquilo que você acumulou, que você reprimiu, e em algum momento essa energia reprimida ela vai aparecer com tudo, gerando doenças psicossomáticas, problemas psicológicos. Ou seja, antes de Milton Erickson, o inconsciente era o seu maior inimigo. Era uma energia avassaladora. E você seria neurótico por excelência, por causa do inconsciente. No entanto, com Milton Erickson, ele mostra que o inconsciente é tudo aquilo que está acontecendo agora. No entanto, você não está prestando atenção. E neste momento, agora, estão também todos os seus recursos. Recursos seriam recursos internos. Seriam alegria, felicidade, paz interior, amor próprio, motivação. Por exemplo, se você se sente deprimido e você quer ter mais motivação, você pode acessar o inconsciente. E o que seria acessar o inconsciente? À luz de Milton Erickson, retornar para o aqui e agora. Estar presente. Porque quando você está presente, você tem acesso aos seus recursos internos. Em outras palavras, você pode acessar o seu inconsciente. Olha como isso é simples. Então, estar presente é estar disponível ao seu recurso interno. E aqui tem uma palavra nova. Porque como eu mencionei, eu tenho coragem sim, e eu sei que você tem também, de ir além, de contribuir mais com o que já foi contribuído. Saia daqueles que fizeram a caminhada e faça a sua própria, a partir de hoje. Utilize o conhecimento que você já tem como base para uma nova contribuição, assim como eles fizeram. Assim como eles fizeram. Então vamos lá. Aqui é uma nova palavra. Potencial interno criativo. O que é o potencial interno criativo? Conectando a programação neurolinguística, mais uma vez, eu vou vincular muita coisa, através da programação neurolinguística, que também foi um acúmulo de outras áreas, só que Bandler e... Enfim, eu não vou tocar nesse assunto porque eu estou correndo contra o tempo aqui. O potencial interno criativo, ele se refere aos nossos canais sensoriais, isto é, as imagens que criamos internamente, as palavras que vamos falando o tempo todo, vamos falando, as sensações que criamos, ok? Vou focar nesses três que são os mais comuns, visão, audição e tato. Imagem, som, sensações internas. Mas por que eu chamo de potencial interno criativo? Porque sem aceitação total, sem estado de presença e sem empatia, isso é um potencial. O que é um potencial? Significado no dicionário de potencial. Algo que é uma possibilidade de ser real. Portanto, quando não há este relacionamento, quando não há hipnose humanista, isso é um potencial interno criativo. Isto é, você tem uma possibilidade de utilizar as suas imagens, as palavras e as sensações para criar ou o aprendizado ou a mudança interna. Mas quando você tem o relacionamento, seja com o outro ou com você mesmo, quando você se aceita quem você é no momento presente, quando você está presente, isso se transforma no poder interno criativo. Ou seja, você utiliza as suas imagens, seu som, as palavras e as sensações para aprender ou para mudar internamente. E olha só, esse potencial interno criativo não é novo. Você já está fazendo o tempo todo. Você já cria imagens o tempo todo. Você já fala com você o tempo todo. Você já cria sensações com você o tempo todo. No entanto, quando nós utilizamos a hipnose, nós temos uma intenção. Nós temos uma intenção. Se você nunca viu a live dos 3 tipos da intenção, você perdeu. Você perdeu. Porque é muito importante a intenção. Okay? Por isso que eu não estou falando da intenção hoje, porque eu já fiz várias lives falando sobre a intenção, ok? Então, hipnose é um relacionamento com o outro ou um relacionamento com você mesmo, da qual este contexto, esta criação deste relacionamento, é possível utilizar este solo criado para aprender ou para transformar internamente. Okay? Autorrealização, amadurecimento, isto é, o movimento natural do ser humano. Todos nós estamos caminhando para o amadurecimento e para a autorrealização. É óbvio que alguns não estão disponíveis os recursos internos, isto é, não estão presentes, outros estão. E quando você está com seus recursos internos, momento presente, você caminha com mais rapidez. Simples assim. Ok? Então vamos lá.
Deixa eu ver umas anotações. Ok, vamos agora, então nós temos o relacionamento. Nós temos o relacionamento, seja o relacionamento com o auto-relacionamento ou com o meu cliente. Ok? Eu aceito como ele é. Ah, qual é a dica? Bem rápido. Qual é a dica? Essa dica também poderia ser uma live exclusiva de 1 hora. Porque ela tem bastante ramificações. Mas qual é a dica para aceitar o outro como ele é? Para ter empatia, nem falei da empatia. O que seria empatia? A empatia é você não jogar os seus achismos, não jogar as suas crenças. Não é você falar, olha, eu acho que você deveria isso. Olha, para você seria melhor dessa forma. Não, nada disso. A empatia é você ver, ouvir e sentir o outro. Ver as imagens que o outro cria. É viver no mundo dele e não jogar o que você acha que ele deve fazer. E sim criar o relacionamento para que ele utilize este relacionamento para aprender ou transformar internamente. Compreenderam? Então perceba que o hipnotista humanista, esse movimento de hipnose humanista, ele nunca vai dar uma sugestão direta, nunca vai criar uma forma para o outro experienciar, nunca vai jogar uma crença. O hipnotista nunca joga as suas próprias crenças. Ele sim permite que o outro crie o que é necessário para ele naquele momento. Naquele momento. Isso requer coragem também, sabia? Porque é muito comum hipnotistas quererem necessitarem da ideia que eles que fizeram a mudança. E isso você vai descobrir com frases de pessoas que diz: eu transformo vidas, eu vou fazer você mudar a sua vida. Eu sei que eu estaria negando a potencialidade do marketing nessa frase. Há um hipnotista, eu esqueci o nome dele, que ele tem um livro, Eu Vou Fazer Você Emagrecer em 7 Dias, Eu Vou Fazer Você Feliz em 7 Dias, e são livros best-seller. Eu sei que o poder de venda que tem essa frase, sabe por quê? Muitas pessoas não querem ter essa autorresponsabilidade, não querem fazer a mudança, elas querem que o outro faça. E para essas pessoas, essa chamada de eu vou fazer você é convidativo. É convidativo. Só que isso vai funcionar? Até vai, para alguns tipos de pessoa. E isso também depende muito do seu nível de valores internos. Do que você acha que é realmente essencial para você. Mas isso também pode ser um assunto de uma outra live. O ponto é, se você observar alguém falando eu transformo vidas, é um hipnotista clássico, tá? É uma sugestão direta. E com isso, ele vai ter um cliente que ou vai ser sim ou não. Um hipnotista humanista, ele nunca tem um sim ou um não. Sabe o que ele tem? Ou a criação de um aprendizado, ou a criação de uma transformação interna. Portanto, ele passa a ser uma fonte, por assim dizer, de autorrealização ou de transformação interna, em qualquer relacionamento. Você já teve uma conversa com um amigo ou com um desconhecido, que aquela conversa deu um insight em você? Que conversar com aquela pessoa tornou você mais leve? Tornou você mais centrado no momento presente? Tornou você mais humano? Esse era um hipnotista humanista. Só que ele não sabia disso. Ou sabia. Então vamos lá. Quando você tem esse tipo de relacionamento, você já criou o solo para que o outro utilize. O outro utilize para aprender ou transformar internamente. Preste atenção nessas palavras. O outro utilize. Não é você que vai utilizar. Não é você que vai conduzir. Não, você está criando o solo para que o outro pegue, por assim dizer, entre aspas, o que é necessário. O que é necessário. A verdade é que há 2 pessoas ali aprendendo e 2 pessoas mudando. 2 pessoas caminhando para a autorrealização juntas. Olha como isso muda. Quando há um cliente na minha sala, no meu consultório, há ali uma pessoa que vamos juntos mudar, vamos juntos aprender, vamos juntos caminhar cada vez mais próximo para o amadurecimento. Vamos juntos para a autorrealização, bem-estar, seja o que for a autorrealização para você. É um trabalho fantástico ter essa perspectiva. Eu não preciso ter o meu certificado falando tal, 400 certificados na parede. Isso é de hipnotista clássico. Eu não preciso. Por quê? Porque a minha forma de se comunicar com aquela pessoa, toda a minha linguagem corporal, todas as minhas palavras vão estar dizendo: eu aceito você quem você é neste momento. Eu vejo, eu escuto e sinto o que você sente neste momento.
Eu estou aqui presente e, portanto, te permito estar presente. Isso basta. Para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, isso basta. Qualquer ser humano. Não é autoridade. É este relacionamento que contém essas três peças. E qual é a dica? Eu fugi da dica, né? E já vai acabar a live. E eu queria passar como que a gente faz as induções da hipnose humanista. Eu vou ficar devendo isso para vocês, tá? Porque eu preciso realmente fazer 1 hora só de live. Vamos lá. Qual é a dica disso tudo? O que me ajudou? E veja bem, eu não estou falando que é fácil. Eu não estou falando que é fácil. Eu comecei a praticar em 2015, depois daquela menina. Olha só, aquela menina... Eu pergunto pra vocês, quem ensinou quem? Eu ensinei a menina ou a menina que me ensinou? O que vocês acham? Vamos lá, rapidinho. O que vocês acham? Responde aí, o que vocês acham? Quem ensinou quem naquele momento, naquela história? Quer dizer, eu não vou esperar porque vai acabar e eu quero passar essa dica. A verdade é que foi o que eu disse. Ambos aprenderam. Por quê? Porque eu não sou superior àquela pessoa. Eu não sou superior. E aquela menina... Eu sei que ela tem dentro dela imensos conhecimentos. Todo mundo tem algo para ensinar. Troca ambas. Isso. João, Sandra, perfeito. Por quê? Por que João? Por que Sandra? Porque existia um relacionamento. A menina que te ensinou, mas também houve o ganha-ganha, Solange. Houve o relacionamento, naquele momento, e eu nem sabia disso. Houve o relacionamento criado para que ambos pudessem aprender e transformar internamente. Houve a hipnose humanista. Agora, qual é a dica? Tenho 5 minutos para acabar a live. Eu só quero dizer algo também. Este é o primeiro passo, que é a criação do relacionamento, que já é um tremendo passo. Já é um tremendo passo para qualquer área. Se você leva este conhecimento, inclui essas 3 peças, com certeza você passa a se tornar este movimento de gerar aprendizado e gerar mudança interna. E agora você já sabe que esse aprendizado e essa mudança interna nunca vai para uma direção externa. Desculpa, não é só uma direção externa, é externa, interna. Quando o outro aprende, você aprende. Quando o outro muda, você muda. Ok? Continuando. Qual é a dica? Rapport, mas eu quero jogar fora essa palavra rapport. Todo mundo fala dessa palavra rapport, Roberto. PNL, rapport está em vendas, rapport está em sedução. Eu quero tirar isso e trazer esse lado da hipnose humanista para um lado realmente transformador, realmente positivo. E por isso eu tenho que tomar cuidado com algumas palavras que já estão vinculadas em outras áreas. Ok? Então vamos lá. É por isso que, sim, o Roberto está certo, é rapport, mas aqui não. É um relacionamento que tem a base como a utilização para o aprendizado e para a transformação interna. É simplesmente quem conversa com você ou aprende ou muda internamente. Falando assim bem direto. Quem conversa com você ou aprende, não que você ensina, não é isso. Você não ensina absolutamente nada. Ele aprende o que é necessário para ele mesmo. Ele tem insights. Ok? Não é você. Não é você. É o que foi criado ali. É o que foi construído. É o relacionamento com as 3 peças. Então vamos lá. Como foi fácil para mim? Porque eu sei. Eu estaria aqui mentindo se eu falasse, olha, é muito fácil aceitar o outro como ele é. É muito fácil ter empatia pelo outro. Às vezes a gente está com raiva de um acontecimento com uma outra pessoa, não vamos ter empatia. Não vamos aceitar o outro. E tá tudo bem. A gente precisa aceitar isso também nós. Então como funciona, na prática uma técnica, que é a técnica que eu sempre falo. Quem já me conhece sabe disso. O que me ajudou, porque eu preciso, se eu vou ser um hipnotista humanista, se eu vou trabalhar com terapia, isto é, em mudanças internas, eu preciso construir essas peças em mim mesmo. Eu preciso trabalhar em mim mesmo para aceitar o outro como ele é. É o mínimo que eu devo fazer naquele contexto clínico. É o mínimo que eu tenho que fazer com a minha filha, com os meus relacionamentos, com os desconhecidos. É o mínimo. Porque todos nós estamos buscando autorrealização. Todos nós, de alguma forma. E quando, por exemplo, se uma pessoa que só faz cagada o tempo todo, só besteira, e você, como hipnotista humanista, aceita ela como ela é, está presente e torna ela presente, tem empatia, aquela pessoa vai disponibilizar de novos recursos. Ou seja, tudo que faltava para aquela pessoa era aceitação total, incondicional, empatia e um estado de presença para obter novamente os recursos. Qual é a dica? Vai acabar. Qual a dica? A dica é, haja como você. Por exemplo, o meu cliente entrou no meu consultório.
entrou no meu consultório. Eu brincava com a ideia que eu já tinha tudo que era necessário para aceitar aquela pessoa. Eu brincava com a ideia que eu já tinha empatia naquela pessoa. Eu brincava com a ideia que eu estava totalmente presente. Afinal, presta atenção nisso, afinal, estar presente, não estar presente é apenas uma ideia. Quando a gente acredita que a gente não está presente, a gente não está. Mas quando a gente diz, eu estou presente, fala isso agora. Eu estou presente. Fala em voz alta, mais uma vez. Eu estou presente. Você se torna presente. Simples assim. Simples assim, ok? Grava isso na sua cabeça. Então, eu simplesmente brincava. Eu agia com a ideia que eu ia aceitar, que eu vou aceitar completamente aquela pessoa, que eu vou ter empatia e que estou presente. E eu incorporei tanto essa ideia, eu brincava tanto com isso, que foi ficando cada vez mais fácil. Eu posso dizer agora que eu comecei a habituar essa ideia em mim mesmo, criando novas conexões, novas redes neurais para fortalecer, ok? Numa outra live, eu posso retornar para falar sobre agora a intenção. É isso mesmo, Sandra, é isso mesmo. Falar sobre a intenção agora de uma nova visão da hipnose humanista. Por quê? Porque a partir de hoje eu quero trazer esse movimento. Eu fiquei trabalhando há muito tempo para criar este novo movimento que seja não uma forma de bater de frente com o que há, mas sim de ir além. A intenção, mais uma vez, é que você possa, quem decidir criar, construir este movimento, ele não é um curso pago, não é nada disso. É simplesmente a minha forma de comunicar o que é hipnose, a partir de hoje. E ela precisou sim ser estruturada. É fazer com que, a partir de hoje, você possa desconstruir tudo que foi imposto. E que você possa, a partir daí, descobrir por conta própria. Através do relacionamento consigo mesmo. Através da hipnose. Aceitar quem você é no momento presente, ter empatia com você mesmo e estar presente.